Pessoal, tudo bem? Essa é a 11ª aula do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos. Hoje a gente vai ver uma técnica, a gente pode enxergar como uma técnica de programação, que é a recursividade, tá certo? Na verdade, recursividade é o termo que a gente utiliza para descrever algo que é definido em termos de si mesmo, tá? Mas você pode enxergar como uma técnica aí para resolver alguns algoritmos, resolver alguns problemas, quer dizer. Tá bom? Escrever algoritmos para resolver problemas, tá? Bem, essa aula é uma aula meio que teórica, tá? Vou mostrar exemplos, claro, né? O capítulo 10 aí do livro. Mas vamos lá. É um tópico que normalmente gera uma certa confusão, tá? Para quem está começando a aprender. Só que ele é extremamente útil, tá bom? Então, como eu disse, uma coisa recursiva é algo que é definido em termos de si mesmo. Mas o que quer dizer isso, né? Um exemplo que eu gosto muito de usar, que tem gente que não gosta desse exemplo para ensinar recursão, mas para mim, para o meu cérebro, pelo menos, ele funciona bem, é o exemplo da função fatorial. Tá? Então, vamos parar aqui e pensar. Não sei se vocês se lembram aí, quando vocês estudavam no ensino médio. Deixa eu só mudar minha tela aqui para eu não incorrer no erro aqui de parar o OBS sem querer, porque eu já fiz isso uma vez. Então, muito bem. Recursividade ou recursão, tá? Então, recursividade ou recursão, algo recursivo é algo que é definido em termos de si mesmo. Vamos ao exemplo então do fatorial, como eu disse. Então, quando a gente tem algo fatorial, não sei se vocês se lembram, quando você estava lá no ensino médio, nas aulas de análise combinatória principalmente, você viu essa operação, né? É uma função, na verdade, que chama fatorial. Então, por exemplo, se eu quiser calcular 2 fatorial, 2 fatorial, o fatorial é representado pelo símbolo de exclamação na matemática. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Tudo bem? 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, né? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 5 fatorial é 5 vezes 3 vezes 2, opa, 5 vezes 4, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 e vai embora, né? Tá faltando 2 aqui, né? Tá faltando o zero fatorial e o 1 fatorial. A função fatorial, o domínio dela é o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais, na verdade, né? Porque a gente tem o fatorial definido para zero, para um, para 2, para 3, para 4, para 5. Não tem a parte fracionária e também não tem fatorial de número negativo. Não existe fatorial de menos 2, por exemplo, tá? Então, se a gente enxergar isso aqui, a gente for definir isso aqui, a gente poderia falar que o fatorial de n fatorial, é o produto de vários números, certo? Consecutivos, diminui, minha filha, subtraindo de um em um, tá? Então, n fatorial é igual a n vezes n menos um vezes n menos 2 vezes n menos 3, vai embora, né? Vezes 3 vezes 2 vezes um, certo? Então, se eu tenho um n 5, é 5 vezes 5 menos um, que é 4, vezes 5 menos 2, que é 3, vezes 5 menos 4, menos 3, que é 2, vezes 5 menos um, que é um. Não, falei um monte de besteira. 5 fatorial, em termos disso aqui, é 5 vezes 5 menos um, que é 4, vezes 5 menos 2, que é 3, vezes 5 menos 3, que é 2, vezes 5 menos 4, que é um, e acabou, né? A gente tem aqui o 120. Desculpa que eu me desconcentrei, que a minha filha veio aqui e atrapalhou. Ela é pequenininha, eu canso de falar não vem, ela acaba vindo, tá? Mas, como eu falei, faltou a definição ainda para quando eu tenho zero fatorial e um fatorial.
Zero fatorial, por definição, é 1, tá? Então, qualquer coisa... zero fatorial não é qualquer coisa, né? Zero fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também. Tudo bem? Então, a gente pode enxergar essa definição, a definição do fatorial como um produto de vários números, né? A gente pode representar isso dessa forma aqui, ó. N fatorial é igual ao produtório, que é um π maiúsculo, tá? De I igual a 1 até N, certo? I. Ou seja, se o meu N for... Ou poderia até fazer assim, ó. I igual a N até 1. Certo? O que quer dizer isso aqui? Isso é como se fosse um for da matemática, né? Eu começo igual a n, então se o n é 5 e 5, 5. Aí a próxima iteração eu estou decrementando, porque eu estou indo de n até 1. Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Só que a gente tem esse caso especial aqui, ó, que é o zero fatorial, porque dessa forma que eu consigo representar o 1 fatorial, o zero fatorial não. Então o zero fatorial é 1, por definição. Tudo bem? Se a gente for escrever um método estático aqui para calcular o fatorial de um número, public, static, vou chamar de fat, certo? E retorna um inteiro, né? Outra coisa, a função fatorial, ela cresce muito rápido, tá? Então, para ela estourar o limite dos inteiros, é muito rápido que ela estoura, tá certo? Porque são multiplicações sucessivas, né? Então, o crescimento fatorial é muito rápido. De um número n, como que eu traduziria essa ideia aqui, né, de eu ir decrementando, ou essa ideia aqui, num for? Imaginando que o n vai ser sempre positivo, tá certo? Mesmo que entre um negativo, a gente pode resolver aqui, a nossa função não vai dar erro, vamos dizer assim, né? Então, primeira coisa, eu vou guardar, armazenar na variável f, por exemplo. Inclusive, teve exercício disso, tá? Nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores. Vou armazenar 1 no f e eu vou fazer um for aqui, onde, vamos seguir bem essa definição aqui de eu ir decrementando n, i igual a n, enquanto i for maior ou igual a 1, eu decremento o i de 1 em 1 e eu multiplico o f pelo, então, vezes igual ao i. Isso aqui é a mesma coisa que f igual a f vezes i, tá certo? Mesma coisa, tá? Tá o comentário aqui. E por fim, eu retorno o f. Vamos ver se... Porque, primeira pergunta, né? Por que o f não é zero? Se eu inicializar o f como zero, tudo que eu multiplicar por f vai dar zero. Eu vou guardar em f de novo. O zero é o elemento nulo da multiplicação, né? Então, ele é o aniquilador da multiplicação. Então, eu não posso inicializar esse f como zero, tá bom? Então, vamos testar aqui, ó. Vou fazer um testezinho de mesa aqui. A gente entra com n igual... Vamos pegar o n5, né? 5. A gente vai ter o valor do i. Vou pôr o f aqui primeiro. O valor do f e o valor do i. Tá? Então, n aqui, na hora que eu chamar essa função fat de 5, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Vamos simular a execução aqui. N é 5, f começa com 1, i é igual a n, então i começa valendo 5 e vai. 5 é maior ou igual a 1? É. F recebe f vezes i. F é 1, i é 5, 1 vezes 5, 5, guarda em f, 5, decrementa o i passa a valer 4, e aí testa de novo. 4 é maior ou igual a 1? É, 4 é maior ou igual a 1. Então, f é igual a f vezes i. Então, o f agora vai receber 5 vezes 4, que vai dar 20. O i decrementa em mais 1. 3 é maior ou igual a 1? É também. F recebe f vezes i. F está valendo 20, i está valendo 3. 20 vezes 3 dá 60. I decrementa. 2 é maior ou igual a 1? É. F recebe f vezes i. F vale 60, i vale 2. 2 vezes 60, 120. I decrementa, i passa a valer 1, certo? 1 é maior ou igual a 1? É. 1 é maior ou igual a 1. F recebe f vezes i. 120 vezes 1 é 120. O i passa a valer 0. 0 é maior ou igual a 1? Não. Terminou. Não entra aqui. Retorna f. Quanto que está valendo f? 120.
Tudo bem? Aqui, inclusive, esse for ele está rodando até uma vez a mais que ele não precisaria rodar, porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesmo, né? Então, eu poderia simplificar esse i maior ou igual a 1 por só i maior. Tudo bem? Vamos usar a borracha aqui, ó. Maior. I maior que 1. Tudo bem? Porque aí eu poupo de fazer essa multiplicação aqui, ó, que não precisa. Tá bom? Vamos ver se funciona agora para os nossos casos especiais, né? Para o nosso caso especial, que é o zero. Então, se entrasse FAT de zero, se eu chamasse FAT de zero, se eu invocasse FAT de zero, o que, que ia acontecer? F inicializa com 1. Vamos fazer a tabelinha aqui. N, né? N0, F, 1, I. I igual a quanto? Igual a zero. 0 é maior ou igual a 1? Não, falso. Termina, retorna 1. É o resultado, concorda? Aqui, ó. E para 1? 1 também, né? Se eu tenho N, F e I aqui, ficando aqui no canto, a lousa vai acabando espaço para minha mão aqui. Minha mão é um pouco grande. 1, F1, I começa valendo 1. 1 é maior ou igual a 1? Não, não entra aqui e retorna o F, que é 1 também. Que é o mesmo valor aqui, né? E 2? 2 aí vai entrar a primeira vez, né? Porque I vai passar a valer 2, 2 é maior que 1. Entra F vezes I, F está valendo 1, I está valendo 2. 1 vezes 2 guarda em F, que é 2. E aí o I passa a valer 1, porque ele vai decrementar. Isso aqui dá falso, vai retornar 2. Não é isso? E para número negativo, essa função aqui ela vai dar problema, ela vai retornar 1, vamos dizer assim, né? Ou ela entraria num loop infinito aqui. Por exemplo, se o n fosse menos 10, não existe fatorial de menos 10, mas se entrasse um menos 10 aqui, i igual a menos 10 é maior que 1, dá falso. Então, para número negativo, ela vai retornar 1. Então, essa função aqui, nossa, ela não tem perigo de entrar num loop infinito, inclusive. Tá certo? Mas vamos aceitar que sempre vai entrar um número natural aqui, certo? De 0 até infinito. É lógico que aqui a gente tem, de novo, né? A gente tem a limitação da representatividade do número na linguagem de programação, no computador, né? Tem um limite de tamanho, mas a gente está enxergando isso aqui como uma função análoga à que tem lá na matemática, que é representada pela, pela exclamação. Tá bom? Então, isso aqui é a forma iterativa de resolver. Tem como resolver isso aqui de forma recursiva? Tem. Quer ver? Só que lembrando, a recursão, o que é uma coisa recursiva? É uma coisa que é definida em termos de si mesma. Então, vamos de novo pegar, vamos agora listando do zero fatorial para frente. Zero fatorial igual a 1. 1 fatorial igual a 1. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. 3, estou representando a multiplicação com um ponto, acho que já deu para perceber, né? 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vamos parar aqui no 5 fatorial, lembrando que isso aqui vai embora, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem. Se vocês olharem nesse pedaço aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você consegue enxergar algum padrão nessa série de multiplicações aqui? Olha só, isso aqui, ó, não é exatamente isso aqui? Se isso aqui é igual a isso, e isso aqui é igual a isso, eu posso dizer que 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial, concorda? Isso aqui é 4 fatorial, ó. E para o 4? Isso aqui, ó, não está aqui? É ou não é? Então, eu posso dizer que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. E o 3 fatorial, repete, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, 2 vezes 1 está aqui, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. E 2 fatorial é 2... O que é o 1 aqui, ó? É o 1 fatorial. É 2 vezes 1 fatorial. E aí você poderia até forçar a barra aqui e falar que o 1 aqui é igual a 1 vezes 0 fatorial e deixar só o 0 como a base da recursão que a gente chama. Mas por enquanto, vamos deixar dessa forma aqui que é o suficiente para a gente entender. Tá? E já é o suficiente, não precisa fazer mais nada além disso. Percebam, do lado direito da função, então eu tenho lá 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. Perceba que o fatorial aparece de novo, a função aparece de novo. Eu tenho um valor, mas só que para eu chegar nesse valor, eu executo a função fatorial de novo.
É ou não é? Estão percebendo aqui? Então, isso é ser recursivo. Se a gente for definir isso aqui de forma geral, a gente pode dizer o seguinte, que n fatorial é igual ao quê? A 1 se o n for, a gente pode pôr aqui menor ou igual a 1 para seguir a mesma ideia lá nossa, certo? De qualquer número negativo dá 1, certo? E para o 0 e para o 1. Então, se o n for menor ou igual a 1, ou se n for menor que 2. E n fatorial é igual a n vezes o que? N menos 1 fatorial, caso contrário. Ou seja, se o n for maior que 1. Concordo? Olha lá, ó. E é essa forma, não é? N está aqui. E aqui é 4, que é o n menos 1. Vejam, todos repetem isso. 4. Aqui o n é 4 vezes 3 fatorial. Aqui é 3 fatorial, é 3 vezes 2 fatorial. Aqui é 2 fatorial, é 2 vezes 1 fatorial. Então, isso aqui é a definição recursiva da função fatorial. Na matemática, na verdade, normalmente se chama a recursão é chamada de recorrência, tá? É mais comum aparecer esse termo, tá? Mas recursão é mais para computação, que ele é mais comum aparecer, tá? Entenderam a ideia? Tá, e como que eu implementaria isso aqui, né? Essa definição recursiva aqui em Java, né? Cabe aqui no cantinho, ó. Não, vai ficar meio apertado. Vamos pôr aqui, ó. Public static int, chamar de fat. Nossa função chama fat. Não tem como você definir para exclamação ser essa função, certo? Olha só, a implementação está aqui. Se n menor ou igual a 1. Ah, e aqui na matemática, menor ou igual é aqui, né? Não é isso aqui, né? Não é isso aqui, ó. Certo? Tudo bem? Se n for menor ou igual a 1, qual que é o resultado da função? 1. Return 1. Caso contrário, posso pôr o else aqui, mas nem precisaria, na verdade, porque se não entrar no if, né, só tem coisa para depois, né? Então eu vou retornar o quê? N, que é o N que está entrando, vezes, aqui é o asterisco, certo? Deixa eu fazer de novo. Muito embaixo aqui fica difícil de eu escrever, por causa da minha. Ai, como chama isso aqui? Da minha mesinha digitalizadora. Muito pequenininha. N vezes. Só que agora eu não vou falar que é n menos 1 exclamação. A minha função fatorial aqui chama fat. Então é fat de n menos 1. Olha só, eu tenho uma função que chama ela mesma, um método aqui no caso, tem um método que chama ele mesmo. Eu tenho um método recursivo, certo? Vamos ver a execução disso aqui? Como que funcionaria? Eu vou repetir ele aqui, ó. Public static int fat do n se n menor ou igual a 1 retorna. Esse caso na recursão onde a função termina sem chamar ela mesma é chamado de base da recursão, certo? Se você não alcança a base da recursão, você vai ter um problema de recursão infinita. Igual a gente tem o loop infinito, que é o loop que nunca para, porque nunca vai dar falso na condição que faz o loop parar, a gente tem a recursão, pode ter a recursão infinita também. Ou seja, a base da recursão nunca é alcançada. Enquanto num algoritmo iterativo, né, que tem o for, que tem o while, isso aí implica que o processador fica sendo utilizado. Aqui na recursão infinita, implica no estouro da pilha de execução. Vocês já ouviram falar daquele site Stack Overflow? Não sei se já ouviram falar desse site. Stack Overflow é uma brincadeira com exatamente isso. É o erro do estouro da pilha. Você teve uma função que chamou uma função, que chamou uma função, que chamou uma função, que chamou uma função, que nunca terminou, nunca chegou na base da recursão. E aí você tem o estouro da pilha, né? Você tem uma quantidade máxima de métodos que pode ser um chamado do outro. Então você estoura a pilha, por isso que é chamado de Stack Overflow, tá? E aqui, se não entrar no if, eu tenho um return do n vezes fat de n menos 1.
Vamos ver a execução disso aqui? Então, imagina que eu tenho uma variável, sei lá, x, que eu vou guardar nela FAT de 5, que é um exemplo aí que a gente viu várias vezes, certo? Muito bem, vai executar o FAT de 5. O que vai acontecer? Vai entrar aqui dentro, o n está valendo quanto? Esse n aqui está valendo 5. 5 é menor ou igual a 1? Não. 5 não é menor ou igual a 1. Então, vai fazer o quê? O resultado dessa função aqui não vai sair direto, porque o resultado dessa função aqui vai ser o quê? N, na verdade, né, o meu n aqui eu já vou substituir, é 5 vezes FAT de 5 menos 1, que é 4. Então, percebam, para eu terminar a execução dessa chamada aqui do método, eu preciso executar isso aqui. Só que para terminar isso aqui, eu preciso executar isso. Então, n aqui agora está entrando 4. Cada chamada do método tem seu próprio contexto. O n dessa chamada vale 5, o n dessa chamada aqui vale 4 e assim por diante. Tudo que tiver dentro do método vai ter sua cópia, seu stack frame. Lembra que eu falei lá quando estava falando de método estático? Tá? Então, muito bem. Chegou aqui, FAT de 4. O n está valendo 4. 4 é menor ou igual a 1? Não. Então, então vai retornar o quê? 4 vezes FAT de 3. Então, o resultado disso aqui é 4 vezes FAT de 3. E vejam, para terminar isso aqui, eu preciso fazer isso, só que isso está chamando a função, o método recursivo aqui de novo, né? Então, vai de novo, chama de novo. Tá vendo por que tem o estouro de memória? Se você não chega na base da recursão, uma função chama outra, um método, né? Chama outro, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro, nunca termina. Então, por isso que dá o estouro da pilha. Enfim, voltando. N aqui é 3. 3 é menor ou igual a 1? Não. Então, isso aqui, o resultado disso é 3 vezes FAT de 2. E, de novo, o negócio se repete. O 2 aqui, 2 é menor ou igual a 1? Não. Então, isso aqui, para terminar, vai ser 2 vezes FAT de 1. Só que agora, FAT de 1 vai chegar na base da recursão. N é 1. 1 é menor ou igual a 1? É. Então, o resultado disso aqui é 1. Agora que isso aqui é o resultado disso aqui, 1 é o resultado de FAT 1, a gente começa a recursão volta, a gente fala. Começa a voltar a recursão, porque essa função, esse método terminou a execução dele, agora o controle volta para quem chamou ele. Então, esse 1 vai ser o valor que vai se substituir essa chamada aqui. 2 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 2. Esse 2 é o resultado que vai substituir a chamada desse método aqui. 3 vezes 2 vai dar quanto? O resultado disso aqui é 6. Esse resultado que vai substituir essa chamada. 4 vezes 6 dá quanto? Dá 24. Então, 24, que é o resultado, vai ser o valor que vai substituir aqui. O que vai substituir? É o valor que vai ser retornado quando isso aqui terminar. 5 vezes 24 dá quanto? 120. E 120, para terminar, né, é o que vai ser retornado pelo método FAT de 5 e vai ser atribuído na variável x. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, a recursão é isso. A recursão é sempre simples assim? Nem sempre. Você pode ter recursão composta. Você tem duas chamadas recursivas, três chamadas recursivas na mesma chamada. Você pode ter recursão indireta. Um método A que chama um método B, que chama um método C e que pode chamar o método A de novo. Isso é muito comum quando a gente tem analisador léxico. Léxico não. Analisador sintático dos compiladores, tá? Porque você tem um compilador que transforma o código, né? Vai traduzir o teu código para um outro nível de código, uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, por exemplo. Nesse processo de analisar o código do programa que você escreveu, você vai ter um parser normalmente que pode executar de forma recursiva. São os parsers descendentes recursivos, né? Tem um nome para isso. E você tem esse tipo de coisa, você tem recursão indireta, uma função, um método chama outro, que chama outro, e aquele terceiro método pode chamar aquele primeiro de novo. O importante é que você termine a recursão em algum ponto, senão você vai ter a história da recursão infinita novamente.
Tudo bem? Uma outra função famosa aí que a gente usa, que eu uso pelo menos quando a gente vai falar de função recursiva, a gente usa para ensinar, é o Fibonacci, né? Lembra aqui que é a série de Fibonacci, né? A série de Fibonacci é 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e vai embora, né? Como que é gerada essa série? Os dois primeiros termos dela são 1 e 1, e o próximo termo é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 e 3 dá 5, 3 e 5 dá 8, 5 e 8 dá 13, 8 e 13 dá 21 e assim por diante, né? Tem até uma historinha que eu gosto de contar, né? Porque quem já ouviu falar de Fibonacci aí, eu vou falar assim, isso aí modela essa função de Fibonacci modela coisas da natureza, modela como que coelhos se reproduzem. Não sei se vocês já ouviram falar esse tipo de coisa. Na história do coelhinho, é basicamente essa, para ficar fácil de entender. Então imagine que você cria coelhos, coelhos de uma raça especial. Lógico, essa raça não existe, tá? É só para a gente entender a ideia. Esses coelhos que você cria, você só cria coelho fêmea, coelha, certo? E essa coelha, sempre que você tiver uma coelha nova, ela, primeiro, ela é imortal. Então, lógico, não existe coelho imortal, né? Mas vamos assumir que ela é imortal. E sempre que a coelha tiver filhote, ela vai sempre dar mais uma coelhinha. Ela não dá coelho, só dá coelha, certo? Ah, mas vou precisar de um macho para cruzar com ela, lógico, né? Mas sempre que ela ficar grávida, ela vai ter uma coelhinha. É para a gente modelar essa sequência aqui. Então, qual que é a ideia? Eu começo com uma coelha, certo? Então, eu vou representar por um Czinho minúsculo, tá? C de coelhinha, tá bom? Depois de um determinado tempo, seja o tempo que for, uma semana, um mês, um ano, vai, vamos pular 5 meses, o que for, essa coelha, que era filhotinha, ela cresce e ela fica uma coelha adulta, ou seja, ela é madura sexualmente a partir de agora para ela se reproduzir. Aí eu vou lá, pego um coelho de um cara que só cria coelho macho e trago para cruzar com a minha coelha, certo? Ela vai engravidar e vai ter, depois de um tempo, ela vai ter uma coelhinha de novo. Lembra que eu falei que ela só pode ter coelha? Então tá. Dessa coelha aqui, originou um filhote, só que ela é imortal, ela continua viva. Lembra que eu falei? Vou tentar diferenciar os Cs aqui para não. Czão aqui, ó. Muito bem. E agora o processo vai se repetindo. Essa coelhinha aqui, passou um tempo, ela cresceu. E essa aqui, ela de novo teve uma coelhinha filhote e ela continua viva. Aquela coelha que é a primeira filha da minha primeira coelha, agora ela está madura, ela vai ter uma coelhinha e ela vai continuar viva. Aqui, a minha coelha original, ela teve mais uma filha, que nessa geração ela cresceu. E agora, nessa geração, a minha coelha original, ela teve mais uma coelhinha e ela continua viva. Vou repetir isso aqui mais algumas vezes, certo? Então, essa coelha aqui, ela cresceu. Essa aqui, ela teve uma coelhinha e continuou viva. Essa aqui, ela teve uma coelhinha e continuou viva. Essa aqui, ela cresceu. E essa aqui, ela teve uma coelhinha e continuou viva. Vou repetir mais uma vez. Essa aqui agora, ela teve uma coelhinha e continuou viva. Essa aqui cresceu. Essa teve uma coelhinha e continuou viva. Essa aqui cresceu. Coelhinha viva. Coelhinha viva. Cresceu. E essa aqui, mais uma coelhinha e ela continua viva. Vamos contar quantos coelhos tem em cada geração? Olha só, aqui eu tenho um coelho, uma coelha. Aqui eu tenho uma coelha. Aqui eu tenho duas coelhas. Aqui eu tenho três coelhas, ó, um, dois, três. E aqui quantos que tem? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E nessa geração aqui tem oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E se eu não errei nada, aqui vai ter que ter 13. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 coelhos. É lógico que isso aqui é um exemplo hipotético. Você não tem coelho que é imortal, não é isso? Você não tem coelho. Pode até ter um coelho que só tem uma coelha, só tem um filhote, mas como você vai garantir que vai ter sempre um filhote fêmea, né? Mas dá para ter a ideia de que
Se você tiver uma estimativa de quanto que um coelho tem de filhotes em média, de quanto que ele demora para ficar maduro sexual, de quantos daqueles coelhos em média que a coelha dá, que a coelha tem o parto, quantos daqueles coelhos são fêmeas, quanto tempo que eles têm de vida, você consegue modelar a taxa de crescimento de uma população de coelho. Entendeu mais ou menos a ideia? E também o tempo que um coelho demora em média para morrer, né? Então tem um livro de programação em C que ele começa, ele fala da série de Fibonacci, ele conta essa história aqui e aí ele vai aumentando o problema. Então ele fala, agora então o coelho, as coelhas elas morrem de tanto em tanto tempo. Agora o coelho tem tanto macho, tem tanto de fêmea. Então você consegue derivar essa função de crescimento da população. Mas aqui a ideia é essa, tá certo? E essa série de Fibonacci ela aparece na natureza de várias formas. Depois vocês pesquisem no YouTube, vocês vão achar um monte de coisa, tá bom? Enfim, como que eu crio um algoritmo para gerar os termos da série de Fibonacci, né? Se eu chamar esse termo aqui de termo zero, esse aqui de termo um, esse de termo 2, termo 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, eu quero uma função que chama fib, onde eu passo o termo, que seria o meu n aqui, e ele me retorna esse valor que está em cima. Então, se o meu n for zero, retorna 1. Se o meu n for 1, retorna 1. Se o meu n for 2, retorna 2. Se o meu n for 3, retorna 3. Se o meu n for 4, retorna 5. Se o meu n for 7, ele retorna 21. Certo? Da onde vem o cálculo? Vem daqui. Para a gente fazer isso de forma iterativa, é relativamente fácil. Então, se eu tenho, eu nem vou pôr o public static int aqui, tá? Eu vou direto aqui. Como que eu faria? Uma forma é a seguinte, ó. Vou usar duas variáveis. Uma variável chama A, uma outra variável chama B, certo? Então, eu vou ter uma variável que chama A, eu vou inicializar ela com 1. Eu tenho uma variável que chama B e eu vou inicializar ela com 1. Tudo bem? Esse processo de calcular o próximo termo vai ser controlado por um for, certo? Quantas vezes esse for vai executar? O for vai executar dependendo do n, certo? Então, se o meu n for igual a 1, o meu for não vai rodar nenhuma vez. Zero, desculpa, o meu for não vai rodar nenhuma vez. Se o meu n for 1, o meu for vai rodar uma vez. Se o meu n for igual a 2, o meu for vai rodar duas vezes, e assim por diante. Então, começa o i valendo o zero, enquanto o i for menor que n, e mais mais. Concorda? Se o n for igual a zero, esse for não entra. Se o n for igual a 1, entra uma vez. Se o n for igual a 2, entra duas vezes e assim por diante. E agora, o, o resultado do termo n, o valor do termo n, eu vou guardar sempre na variável a. Então, depois que eu fizer alguma coisa aqui dentro desse for, eu vou retornar o valor de a. Esse miolo aqui a gente não fez. Então, pega, se o n for zero, não entra aqui dentro e retorna a. Quanto que vale a? 1. Então, para esse caso aqui, tá ok. Para o caso do n igual a 1, do jeito que está aqui vai funcionar também, mas ainda já não está tão certo. Por quê? Esse 1 que está no B é que deve estar no A agora. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha ideia aqui agora? Vou repetir a série aqui, ó. 1, 2, 3, até o 5 tá bom. O meu A está aqui e meu B está aqui. O que eu quero fazer? Eu quero, entre aspas, deslocar esse A e o B uma casa para a direita. Eu quero falar que o A vai passar a valer 1 e o B vai passar a valer 2. Na próxima vez que eu rodar o for, eu quero que o meu A passe a valer 2 e o meu B passe a valer 3. Na próxima vez que eu rodar o for, eu quero que o meu A valha 3 e o meu B valha 5. Então, o que a gente tem que preencher aqui para fazer isso, né? Bem, posso começar falando que o B é igual a A mais B? Isso aqui vai funcionar? Parece que funciona, mas será que vai funcionar para tudo? Porque pensa só, imagina que eu estou nesse caso aqui, ó, onde o A está valendo 2 e o B está valendo 3. B é igual a A mais B. A está valendo 2, B está valendo 3, 2 com 3 dá 5, B recebe 5. Ok. Só que o valor do A, como que eu ponho agora o valor no A? Porque esse valor, aqui inclusive está errado, né? Não é o B, né? O A, na verdade, que é o A mais B. A igual a A mais B. Espera aí. Não, gente. B é igual a A mais B. Estava certo.
B igual a mais B. Só que agora, percebam, se eu falei o A está aqui e o B está aqui, certo? B igual a mais B. B passa a valer 5. Só que o A não tem que passar a valer 3? Então, antes de eu fazer isso aqui, eu tenho que guardar o valor B do B numa variável temporária. Dá depois para fazer isso até de forma mais sucinta, tá? Então, eu vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar de T, onde T eu guardo o valor do B. Agora eu posso sobrescrever o B. B é igual a mais B. E agora o valor do B que eu salvei anteriormente, eu passo para o A. Isso aqui vai fazer esse processo para a gente. Vamos simular? Vamos simular nesse canto aqui, ó. Fica meio difícil de eu escrever por causa da minha lousa aqui, mas acho que dá. Vamos pôr aqui então, ó. N, A, B, T. Vamos pôr o valor do I aqui, ó. Vamos pôr o I antes. N, I, A, B e T, certo? N, vamos falar que a gente quer o N3. Não, o N aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Vou falar que o nosso N é 4. Ou seja, eu estou chamando fib de 4, certo? Então, 4, I começa em 0, A, que é um A, começa em 1, B começa em 1, T não tem o valor ainda. I vale 0. 0 é menor que 4? É, 0 é menor que 4. T recebe o valor do B, então T vale 1. B recebe A mais B. A mais B guarda em B. 1 mais 1 dá 2. E o A recebe o valor do T, que é 1. Incremento o I. O I é menor que N. 1 é menor que 4? É. Repete. T igual a B. Então, 2 passa para cá. B é A mais B. 1 mais 2 dá 3. A recebe o valor do T, que é 2. Incrementa o I. I passa a valer 2. E testa de novo. 2 é menor que 4? É. T recebe B. B recebe A mais B. 3 com 2 dá 5. Não é isso? 3 com 2 dá 5. 3 com 2 dá 5. A recebe T. 3. Certo? Vem para cá. I decrementa. Incrementa, desculpa. Incrementa. 3 é menor que N? Sim, 3 é menor que... Pera aí, pessoal. Dá para fazer uma coisa aqui? Aqui, ó. Pronto. Tinha esquecido essa funcionalidade aqui no meu programinha. 3 é menor que N? 3 é menor que N? É, 3 é menor que N. Então, o que, que eu vou fazer? T recebe B. B está valendo 5. B recebe A mais B. 3 mais 5 dá 8. É isso? A recebe T, que é 5. E I incrementa. 4 é menor que 4? Não. Parou o for, retorna o A. O A está valendo 5, que é o que a gente estava esperando, não é? Pro fib de 4, o valor que vai ser retornado é 5. Então, seria o A estaria aqui e o B está aqui com o próximo valor, que é o 8, que já apareceu ali. Ó. Certo? Tudo bem? Entenderam a ideia? Aqui, pessoal, dá para... Opa, tirei aqui do lugar. Aqui, inclusive, como eu falei, dá para simplificar isso aqui um pouco sem precisar da variável t, tá certo? Eu posso dizer o seguinte, ó, que b é igual a mais b e a é igual a b menos a. Será que isso aqui dá certo? Dá. Porque, ó, por exemplo, se o a estiver valendo 3 e o b estiver valendo 5, 5 e 3, né? Isso, 5 e 3. Aqui seria esse caso aqui, ó. 3 e 5. Se isso aqui tiver certo, o meu próximo B vai ter que valer 8, o meu próximo A vai ter que valer 5, não é? Então, olha só, se A vale 3 e B vale 5, usando esse código aqui, B passa a valer A mais B, B passa a valer 3 mais 5, que dá 8. E o A é o B menos A. Quanto que vale o B no momento? 8. 8 menos 3 dá quanto? Dá 5. Certo? Então, eu evito de ter essa variável temporária aqui. Mas isso aqui é só uma artimanha aqui, tá? No final das contas, não vai fazer tanta diferença. Tudo bem? A gente poderia simplificar isso aqui para isso aqui. Fica um pouquinho mais difícil de entender, tá? Mas é a mesma coisa. Muito bem, por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque agora pensa o seguinte, a gente está falando de função recursiva, não é isso? E se eu quiser definir de forma recursiva o Fibonacci? Como que eu faria, né? Então, pensa só comigo. Fibonacci
do número n é igual a quanto? Fibonacci de n é igual a 1 se o meu n, lembra que o n é o termo 0 vale 1, termo 1 vale 1, termo 2 vale 2, termo 3 vale 3, termo 4 vale 5, termo 5 vale 8 e assim por diante. É 1 se o meu n for menor ou igual a 1. Concordam? Seria isso aqui, ó. Meu n menor ou igual a 1. Agora, se o meu n for de 2 em diante, esse n aqui, o resultado é a soma dos dois anteriores, concordo? Se o resultado é a soma dos dois anteriores, qual que é a soma dos dois números anteriores? É a soma do Fibonacci de n menos 2, que é o n 2 para a esquerda, mais Fibonacci de n menos 1, caso contrário. De novo, aqui a gente está pensando nos n's naturais, certo? Não tem negativo aqui. Entenderam a ideia? Então, olha só a definição recursiva da função Fibonacci. Que bonitinho. E como que seria a implementação disso aqui? A implementação é fib. Não estou colocando public static int aqui, tá? Fib. E a função Fibonacci é uma função que cresce muito rápido também, assim, não tão rápido como a fatorial, mas ela cresce rápido também, tá? Então, o n aqui já seria um limite pequeno. Então, fib do inteiro, n, é se n for menor ou igual a 1, eu retorno 1. Caso contrário, posso pôr aqui fora do if, né? Porque se entrar no if retorna, caso contrário não vai retornar. Eu retorno o quê? Fib do n que está entrando menos 2, mais fib do n menos 1. Vejam que aqui agora a recursão ela tem duas vias, ela chama a função duas vezes. Uma para n menos 2, uma para n menos 1. Esse algoritmo ele é eficiente? Não. Ele é terrível, esse algoritmo aqui. Por quê? É uma recorrência aqui que se divide em dois. Ela vai multiplicando, ela vai aumentando, 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 aumentando. E além disso, você vai executando cálculos que você já fez, na verdade. Então, uma implementação eficiente dessa ideia aqui seria usando programação dinâmica, que aí é um paradigma de solução de problema, mas também está fora do escopo desse curso aqui, tá? Então, enfim, vejam só, inclusive, como essa implementação recursiva ela é mais bonita, mais elegante do que essa aqui, ó. Tá cabendo as duas na tela aqui praticamente, né? Então, como ela é mais simples, como ela é mais sucinta. Para terminar, então, vamos dar uma olhada aqui agora como que a gente vai executar isso aqui. Vamos simular a execução dessa implementação aqui do Fibonacci recursivo, tá bom? Então, opa, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Esses dias eu estava gravando aula, eu parei de gravar e eu não vi que eu tinha parado de gravar. Então vamos executar fib de fib de 4 aqui, tá? Para não ficar muito grande, senão isso aqui já vai ocupar muito espaço. Fib de 4. Muito bem. Então imagina lá de novo, eu tenho uma variável x que eu guardei o fib de 4 nela. Fib de 4. Está entrando 4. 4 é menor que 1? Menor ou igual a 1? Não. Então, isso aqui para terminar, vai precisar executar fib de 4 menos 2, que é 2, a soma, né, de fib de 4 menos 1, que dá 3. Ou seja, para isso aqui terminar, eu preciso executar isso e depois ainda somar com o resultado disso. Só que para eu fazer isso aqui, para eu não, né, para o programa fazer, o que vai acontecer? Olha lá a chamada recursiva. Vou chamar de novo. Fib de 2, 2 é menor ou igual a 1? Não, então vai cair aqui. Para fazer fib de 2, eu preciso calcular o fib de n menos 2, n é 2. 2 menos 2 dá 0, mais fib, vamos pôr um risquinho aqui também, ó. Fib de n menos 1, 2 menos 1 é 1. Então, para isso aqui terminar, eu preciso chamar duas vezes. Isso aqui agora, para terminar, n é 0. 0 é menor ou igual a 1? É, o resultado disso é 1. Opa, cheguei na base da recursão. Então, eu tenho essa conta aqui, está pronta. Agora, vem para cá. Fib de 1 é a mesma situação. 1 é menor ou igual a 1. Isso aqui vai dar 1. Muito bem, agora eu consigo fazer 1 mais 1, que é o resultado disso aqui, certo?
Só que para eu terminar a chamada do fib mais 4, eu tenho que pegar esse 2, que é o resultado do 1 mais 1, e ainda fazer isso aqui, ó. E aqui agora, vejam só, vamos abrir isso aqui. Isso aqui vai dar 3 não é menor ou igual a 1, então é fib de 3 menos 2, que é 1, mais fib de 3 menos 1, que é 2. Veja, o fib de 2 eu já fiz aqui, ó. Só que vai acontecer tudo de novo. Fib de 1 é 1. E fib de 2 é fib de 0 mais fib de 1. Fib de Fibonacci, né? Fib de 0 é 1. Fib de 1 é 1. Então vejam, eu somei esses dois aqui e deu 2 aqui no resultado. Aí eu vim para cá. Pá, 1 é o pedaço da esquerda. O pedaço da direita, eu ainda tive que fazer 1 mais o 1. O resultado disso aqui é 2. 1 mais 2. O resultado disso aqui vai dar 3. E agora 2 mais 3 é 5 o resultado aqui que eu vou guardar em x. Fib de 4 é 5? Fib de 4, opa, mexi em coisa errada ali. Aqui ó, fib de 4 é 5. Beleza? Entenderam a ideia? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Aí, não tem exercício no material, tá certo? Mas tem uma série de exemplos aqui, tá bom? Então, olha lá, tem a ideia do fatorial de novo. Aí tem algumas funções aqui para vocês brincarem aqui para testar, tá certo? Somatório, fazer somatório de 0 até algum número. Função recursiva, fazer somatório. Precisa ser recursivo? Não. Iterativo é muito mais rápido nesse caso. Mas tem problemas que eles são inerentemente recursivos. Você vai precisar de recursão para resolver eles. Inclusive, na próxima aula, a gente vai falar de algoritmo de ordenação de novo. E aí eu vou trazer aqueles algoritmos que eu disse que são mais sofisticados. 2 deles usam recursividade, tá certo? Recursão, tá bom? Então, o somatório recursivo, o Fibonacci, que eu acabei de explicar, certo? Esse else aqui ele é redundante, não precisaria dele, tá? Tanto é que no exemplo ali eu não coloquei o else, tá bom? Mas não tem problema nenhum deixar também. Agora, uma brincadeira aqui, ó. Fazer uma adição recursiva. Para que eu vou fazer adição recursiva? Já tem um operador de adição, não tem? Tem, mas de novo, é para treinar o conceito, tá? Só que tem uma restrição aqui para isso aqui fazer sentido. Você só pode somar de um em um. Aí você vê a definição recursiva aqui da função add, que é a soma, né? E vê o que está acontecendo aqui para você tentar entender. Aí tem ela pronta aqui, né? Para você ver. Implementar ela para você ver funcionando, tá? Porque a adição nada mais é, por exemplo, se você vai somar 2 mais 3, na verdade você pega 2, soma mais 1, soma mais 1, soma mais 1. É isso que vai dar 5. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. A subtração você pode enxergar de forma parecida. Aqui, ó, a subtração subtrai apenas de 1 em 1. Imagina que a tua linguagem de programação só te deixa subtrair ou adicionar de 1 em 1 unidade. Essa que é a brincadeira aqui. A subtração é a mesma coisa. 3 menos 2 quer dizer que você está tirando 1 de 3 uma vez, depois mais 1 do 3, não é? 3 menos 2 vai dar 1. Então você tira 1 do 3, passa a valer 2, tira mais 1 do 3, subtrai mais 1 do 3 e passa a valer 1. Certo? Mesma ideia para multiplicação aqui agora. Só que a multiplicação, a restrição você pode somar qualquer quantidade. Por quê? Se você vai, por exemplo, se você fizer essa conta aqui, ó. 4 vezes 3, 4 vezes 3. 4 vezes 3. Você está somando 3 4 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 vezes 1, 2, 3, 4, 3. Por isso que é a multiplicação. É uma soma sucessiva, né? Isso aqui, 3 vezes 4, a semântica é diferente. O resultado é igual, mas a semântica aqui é diferente. Aí seria isso aqui, o 3 vezes 4. Certo? Então, usar essa ideia para implementar a multiplicação recursiva. Para cada número que você tem aqui no segundo fator, para cada valor, desculpa, do primeiro fator aqui da multiplicação, você vai subtraindo um desse cara aqui até ele ficar zero. E você vai somando esse aqui, ó, que é o que está acontecendo aqui na definição. Certo? Olha lá. A menos 1 vezes B mais B. Onde a multiplicação está aqui, ó. A divisão é parecida. Só que a divisão, ao invés de você ir somando, você vai subtraindo. Não é? Por exemplo,
10 dividido por 2. Qual que é a ideia? Quantas vezes você consegue tirar o 2 do 10, certo? E o resto ser é, maior ou igual a 2. Então, 10 por 2 é você fazer 10 menos 2 é 8. 10, aí, 8 menos 2 é 6. 6 menos 2 é 4. 4 menos 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Quantas vezes você conseguiu tirar o 2 do 10 até chegar no zero ou num número que é menor que o 2? 5 vezes. Uai, né? 5 vezes 2 é 10. Não é? A divisão é uma subtração sucessiva, a multiplicação é uma soma sucessiva, certo? Aí se fosse 11, 11 dividido por 2, ou 11 dividido por 5 aqui para ficar mais rápido, é 11 menos 5 que dá quanto? Dá 6. 6 menos 5 que dá 1. Eu não consigo continuar tirando 5 do 1. Se for uma divisão inteira, né? Se for uma divisão aí nos números racionais, você consegue fazer a divisão, né? Você vai ou chegar num número periódico, né? Numa dízima periódica, que é um número racional, né? Ou então, dependendo da operação, por exemplo, uma raiz de 2, aí você tem um número irracional, não é isso? Mas enfim, chegou aqui, você não consegue mais tirar 5 do que você sobrou do teu montante. Então, 11 dividido por 5 é 2, que é o resultado, né? Porque 2 vezes 5 é 10, e ainda sobra o resto 1. Tudo bem? Então, essa que é a ideia aqui da divisão. E tem o resto também, que no resto você pega o que sobrou, o que você foi subtraindo. E aqui depois, aí chega até a ser um exercício intelectual aí, não, exponenciação não, desculpa, exponenciação é fácil. Multiplicação de qualquer unidade, tá? Só que tem como você otimizar a multiplicação usando essa técnica de squaring aqui, certo? Aí sim é um exercício intelectual mesmo, porque isso aqui é muito mais rápido do que isso aqui, ó, tá? Mas aí não vou entrar em detalhe também porque é muita coisa para o curso, tá bom? Aí tem 2 ou 3 exercícios para implementar essa função recursiva que chama função de Ackermann, tá? Tem aqui. E a função para calcular o MDC. MDC é o máximo divisor comum. Tem a definição do MDC aqui, como que calcula. Tá? Tem a definição recursiva aqui, você tem que traduzir, tem o inverter. Esse aqui, pessoal, é um pouco mais chato de fazer. Aí eu até um exercício que eu até ia tirar do material, mas eu acabei deixando. Você tentar inverter uma string de forma recursiva. Gerar isso aqui, ó. Certo? Como será que faz? Aí você para pensar, tenta fazer, tá bom? Exercício criativo aqui não tem, beleza? E aí, na próxima aula a gente vai ver o restante dos algoritmos de ordenação mais comuns, comparativos, os mais sofisticados, né, dos mais tradicionais, e depois a gente começa a orientação objeto de fato, que é uma da a principal coisa aqui desse curso, né? Apesar da proposta do curso ser ensinar programação também para quem está aprendendo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Agradeço aí quem está seguindo o curso, quem está gostando, qualquer dívida não, pelo amor de Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem nos comentários que eu estou à disposição. Tá bom? Valeu e até mais.